Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui nesse episódio especial do Fala aí a CISA, um projeto que aproxima a nossa comunidade através de informação, empreendedorismo e cuidado com as pessoas. Eu sou o Cláudio Souza, empresário, corretor de imóveis, estou vice-presidente da CISA e também estou delegado adjunto do Cresci RS. Hoje nós estamos aqui por um motivo muito maior do que uma simples conversa. Estamos aqui para falar de vida. Novembro Azul é um chamado, é um convite para cada homem assumir uma postura de coragem, de cuidado, de responsabilidade consigo e com sua família. A verdade é que o homem sempre foi ensinado a ser forte no silêncio, mas o silêncio tem um preço. Uma consulta pode salvar anos de vida. Um exame pode garantir que você continue vendo seus filhos, seus netos crescerem. A prevenção é a maior prova de amor que um homem pode dar à sua família. Por isso, hoje nós recebemos dois convidados extremamente especiais, que é um deles, secretário da Saúde Municipal de Nova Santa Rita, Brian Freitas. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Brian. Boa noite, Cláudio. Tudo bem? Boa noite, doutor Rafael. Então, é um prazer enorme a gente poder estar aqui hoje participando do Fala Aí, né? Que é um podcast da CISA, que é a nossa entidade comercial que tem feito um belíssimo trabalho, né? Deixar aqui o meu abraço a ti, né? Enquanto amigo, enquanto pessoa empreendedora ali da cidade. Também ao nosso amigo Alex, que é o presidente da CISA, que me fez esse convite. E a gente, como sempre, né, está disposto a contribuir, trabalhar de forma coletiva e de maneira coletiva, junto para trazer informação, trazer, né, um pouco daquilo que a gente vive lá na saúde, poder dividir essa experiência aí com o público da CISA, com o público de Nova Santa Rita. Então, para quem não me conhece ainda, sou o Brian Freitas, secretário de Saúde de Nova Santa Rita, da gestão do nosso prefeito Rodrigo. Também sou coordenador do Fórum de Saúde da Grampal, onde a gente representa aí todos os secretários municipais de saúde da grande região metropolitana. E vamos estar aí hoje junto com o Dr. Rafael, contigo, falando um pouquinho aí da saúde do homem, né? Esse cuidado que é tão importante, às vezes tão deixado de lado pelo homem, né? O homem prioriza diversas outras ações, cuidar da família, do trabalho, do emprego, mas não acaba não cuidando muito da sua saúde. Então, o Novembro Azul é justamente isso, é essa chamada para que seja feito, né, essa parada um pouco, uma desacelerada para cuidar também do nosso corpo, da nossa saúde, para poder estar mais forte aí com a nossa família. Sim, muito obrigado, Brian, por tirar um tempo da tua agenda e compartilhar conosco aí teu conhecimento e o que Nova Santa Rita vem investindo na saúde. Também temos aqui o médico cardiologista, que é uma referência no cuidado da saúde do homem no nosso estado, Dr. Rafael Persegona. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Cláudio. Boa noite, secretário Brian. Muito obrigado aí pelo convite, agradecer ao Alex que me fez esse convite, fico lisonjeado de estar aqui com vocês. E principalmente porque Nova Santa Rita, como eu estava falando antes para vocês aqui, no começo da minha jornada como cardiologista, eu estive por lá um período curto, mas estive. E hoje ver essa cidade da maneira que está vindo é um motivo de muito orgulho aí para o nosso estado. E principalmente quando a gente vem falar de saúde e conversar com pessoas sérias, a gente vê a evolução de uma cidade quando é administrada, quando a sua gestão, principalmente em saúde, é muito bem encaminhada, né? Então, com toda certeza, vai ser uma noite aí muito especial. Muito obrigado por também abrir um espaço na sua agenda e compartilhar aqui o seu conhecimento com todos que nos escutam e que nos assistem online através das redes sociais. É uma honra ter vocês aqui e eu quero mencionar que esse espaço conta com os apoiadores, a Cooperativa de Crédito Cressol, lá na gerência do nosso amigo Lucielo, e também a X4 Contabilidade, o nosso amigo Alex, que é o presidente da Associação Comercial, a empresa Igrin Energy e também Felipe Tuon, o treinador corporativo que ajuda líderes e times a definir prioridades e construir resultado. Também quero já convidar a todos que ainda não garantiram o seu ingresso
para a confraternização da CISA 2025. É um evento que vai acontecer agora, dia 11 de dezembro, lá na churrascaria Nova Santa Rita, às 20 horas. E os ingressos são limitados. Ano passado nós tivemos uma procura muito grande, esse ano não foi diferente, e eles já estão prestes a acabar. Então, quem quer fazer um network de qualidade, trocar ideias com empreendedores e a comunidade Nova Santa Rita é uma ótima oportunidade. Você pode nos chamar através do direct ou também através do WhatsApp da CISA, que é o 3479-1431, e solicitar e garantir o seu ingresso, né? Eu acho que nós podemos já começar, né, sobre o Novembro Azul, e eu vou fazer essa pergunta para o doutor. Na sua visão, doutor, por que o Novembro Azul é tão importante para a saúde do homem? Olha, não só o Novembro Azul, mas para nós homens, é um mês que se torna um mês de muita conscientização, principalmente os homens que, no contexto histórico, são os que mais morrem por doenças que são reversíveis, né? Vou te dar um exemplo. Tanto o câncer de próstata, por exemplo, se a prevenção fosse feita com precocidade, poderia se resolver. Doenças cardiovasculares, o que mais mata, o homem morre mais, muitas vezes. Diabetes, síndromes metabólicas, né? Então até o suicídio, a depressão, são doenças que são reversíveis e muitas vezes por um contexto histórico do homem ser mais, olha, não estou sentindo nada, então eu não tenho que ir no médico. E às vezes quando chega no médico já chega num estágio já bem avançado das doenças. Então esse mês é um mês que não só para a gente falar tanto do câncer de próstata, da prevenção, mas sim do médico, do homem ir ao médico, fazer a prevenção. Quando a gente vai olhar o que se tomou a internet hoje, muitas orientações inadequadas, erradas, muitos falsos médicos, né, se tornando autoridades no que ainda não sabem. Isso atrapalhou um pouco em alguns momentos, mas também ajuda a nossa comunicação direta a chegar a informação para os homens. Então, é um mês que para nós é muito representativo no contexto de prevenção, né, e tirar aquela rusga do médico de só ir mesmo quando tiver algum problema. Eu acredito que nossa cultura ela é forte ela nos ensina que o homem é forte, ele não precisa procurar um médico, né? Não fazer os exames de rotina, ele vai quando já apertou, precisa daí tomar uma medida, né, de medicação ou outra medida, né? E principalmente doenças que são, olha, se a gente consegue avaliar com precocidade, são situações que a gente muda um pouco a rota. E aquilo ali faz toda a diferença para você ver teu filho crescer, ver teus seus netos crescer e principalmente você envelhecer com qualidade. Exatamente. Porque não adianta você trabalhar a tua vida inteira, conquistar um patrimônio, no momento que você tem para curtir tua família e viver, você vai ter que correr atrás da saúde, com tudo que você não construiu. Então fica a dica para esse mês, que saia aí do sofá, vá procurar um seu médico, né, de confiança e com toda certeza isso não é um castigo. Isso com certeza vai ser um benefício aí futuro, principalmente para as pessoas que você ama. Sabe que eu estava aqui pensando, nós estamos nesse episódio não falando somente do câncer de próstata, nós estamos falando da saúde em geral do homem, né? Exatamente. E eu vejo, eu lembrei de uma situação que eu tive numa trilha de bicicleta, que eu passei por um senhor com uma bicicleta bem comum, e eu disse para ele, tá difícil a trilha, hein? Mas é melhor do que estar sentado num sofá. Então isso me marcou muito, né? Que para nós sairmos do sofá, sairmos de dentro de casa para fazer um exercício, cuidar da nossa saúde, né? Prevenção ali também, é bem difícil, né? Então, isso me marcou bastante. E é importante, Cláudio, também frisar que, como o Dr. Rafael falou,
O Novembro Azul ele começou inicialmente para focar no câncer de próstata, né? Hoje ele incide em cerca de 67 pacientes a cada 100 mil. A cada 67 pessoas de 100 mil no Brasil, eles têm a tendência de estar desenvolvendo essa doença, mas acabou sendo um chamado no cuidado para a saúde como um geral, né? O cuidado até, vou citar o teu exemplo, né? Até com cuidado com peso, com alimentação, que o Cláudio, quem conhece ele um tempo atrás, ele tinha um sobrepeso, hoje em dia é um cara esbelto, tá cuidando bem da saúde, pedala. Então acho que é isso, é a chamada, né, para o homem cuidar da sua saúde também, né? Ter esse autocuidado, porque eu acho que cuidando de si a gente consegue cuidar melhor do próximo também. Isso é muito importante. E essa via que a gente está fazendo da comunicação, de levar a comunicação e o entendimento para a população, isso faz toda a diferença. Principalmente dentro das cidades, a gente tem comparativos da cidade que foca bastante na informação. Né, de chegar essa informação que vocês estão fazendo hoje aqui para Nova Santa Rita, isso impacta diretamente também na saúde pública. Vai impactar financeiramente, porque a população sendo melhor cuidada, sendo melhor orientada, você diminui a incidência de infarto, se diminui a incidência de hipertensão, diabetes, isso vai resultar nos cofres da própria saúde. E você consegue investir de forma mais assertiva. Então, isso falta muito. Então, primeiramente, até parabenizar aí por a gente estar discutindo esse tema aí para a cidade. Isso doutor, é bem importante e nós vimos que Nova Santa Rita vem investindo muito na área da saúde, além da educação, infraestrutura urbana. Se tu pudesse falar um pouco para nós, secretário, sobre quais são os investimentos que Nova Santa Rita está fazendo na saúde e principalmente na saúde do homem. Perfeito, Cláudio. Então, sem dúvida nenhuma, para quem nos acompanha aqui, Nova Santa Rita, nos últimos anos, não só na área da saúde, mas como tu falaste mesmo, de uma forma geral, dentro da gestão pública, tem avançado a passos largos. A gestão do nosso prefeito Rodrigo tem priorizado muito, principalmente a área da saúde e educação, mas também a infraestrutura e segurança. E dentro da área da saúde, desde 2021, a gente assumiu essa gestão, o prefeito Rodrigo assumiu essa gestão, eu, na época, enquanto diretor da secretaria, no meio de uma pandemia, né, que foi o auge da pandemia no Brasil, foi aquele período ali de janeiro a março de 2021. O doutor deve ter dado muito plantão aí, salvado muitas vidas, e a gente sabe que foi um período muito difícil, né, para a saúde como um todo, os profissionais da área da saúde, e a gente assumiu já com o intuito de transformar a saúde da cidade. A gente vinha comentando aqui antes nos bastidores que Nova Santa Rita era 100% dependente de Canoas. Desde a sua unidade de pronto atendimento, que fazia mais aquela ambulância terapia, que a gente chama, né? Que tu estabiliza o paciente, pega a ambulância e traz para o hospital. Até na parte eletiva, onde a gente dependia 100% dos especialistas que atendiam a cidade, eram referenciados por Canoas. Então, tu dependia de cotas, dependia de regulação estadual, e a gente não tinha essa autonomia para ofertar um serviço de mais qualidade. Porque o pessoal que é um pouco mais leigo não sabe, mas dentro da repartição da tripartite, o município é responsável pela atenção primária, inicialmente dentro das suas responsabilidades de prestação de serviço, é dentro da atenção primária, que é o quê? Que é o posto de saúde, né, o agente de saúde, a consulta médica preventiva, o médico de saúde da família, né, serviços ambulatoriais básicos lá que tu procura na tua UBS, no famoso posto de saúde. Então, a gente encarou como esse desafio transformar essa realidade e a gente dá um passo além disso. Então, o que dá para se dizer assim que foi realmente que transformou, que marcou a história da cidade foi a entrega da Policlínica 24 horas, né? Entregue dia 15 de agosto de 2024, um investimento de mais de 17 milhões de reais, né? Que foi uma decisão, porque quando um município que arrecada 240 milhões anuais, né, toma por decisão investir com recurso público, né, próprio do município, sem um financiamento, sem participação do Estado ou do governo federal, investir 17 milhões em 4 anos. É uma obra que durou 1 ano e meio de construção, mas mais 1 ano e meio de planejamento. Então, foi uma decisão política também fazer a Policlínica, e acredito muito assertiva do nosso prefeito para realmente poder dar uma infraestrutura que pudesse transformar a qualidade. Hoje a gente atende lá com mais de 11 especialidades médicas, né, tem uma UPA que possui ala pediátrica, ala adulto. Então, isso realmente veio trazer mais qualidade e mais gerência para nós poder cuidar da nossa população, né? E além disso tudo também, Nova Santa Rita agora tem passado por uma reestruturação muito forte dentro da atenção primária, que a gente vem comentando aqui, né? Se a gente tivesse
mais pessoas procurando posto de saúde, não a urgência, a gente conseguiria, né, economizar recursos para os cofres públicos e dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Então, a gente entregou reformas de 2 UBSs, entregamos a UBS Maria José ainda na outra gestão, e atualmente a gente está com uma UBS sendo construída no bairro Califórnia, né, que antes não contava, é um bairro muito populoso da cidade, que hoje vai passar a contar, né, com essa UBS, que é recurso do governo federal. Além disso, também uma nova UBS no bairro Morretes e uma nova UBS no bairro Alberto Sírio, né, que é o UBS Coronel Olímpio. Então, todas essas oriundas de investimento do governo federal. E agora, por último, fomos contemplados também com uma UBS que será construída no lado norte da cidade, né, do lado, digamos, no lado ali do lado direito da BR para quem vai para a cidade. Mas ali no bairro Caju, né? Naquela região. A gente está estudando ali a questão demográfica, onde o impacto, né, e a cobertura vai ser mais ampla. Fora isso, a gente também investiu muito na rede de acesso a tratamento, né, que é a farmácia móvel, que a gente sabe que hoje dentro da cidade você tem uma dificuldade de tu vir até a farmácia do centro para tu iniciar o teu tratamento. Não adianta tu consultar lá com o Dr. Rafael no consultório e tu sair dali com a receita e não iniciar o tratamento. Então, a gente, em 2022, entregou a unidade móvel de farmácia, onde a gente atende em todas as UBSs, né, com calendário semanal. Ali a gente conseguiu ampliar em mais de 30% o acesso. Porque a gente percebe que quando a gente avança num serviço de saúde, a gente não diminui o atendimento, nesse caso, né, da farmácia central. A gente sim ampliou. Então, significa que a gente conseguiu chegar em mais pessoas que precisavam do serviço público, né, de dispensação de medicamentos, que antes não tinham acesso. Fora isso, também a unidade móvel de saúde, que é com atendimento médico, odontológico, de enfermagem, que a gente leva nas mais diversas áreas distantes do município, que é um município grande territorialmente. Então, foi a alternativa que a gente achou para poder levar um acesso de saúde de qualidade para a população. Então, tem sido, sim, né, um dos eixos principais do nosso governo, fazer e entregar uma saúde de qualidade para a população, que eu acho que todo mundo aqui paga seu imposto, né, desenvolve, ajuda, consome na cidade, que é para ver a cidade bem pujante, né, e plena, e tu conseguir usar dentro da tua cidade, desfrutar do serviço público de qualidade, que é isso que a gente procura fazer todos os dias, né? É a nossa missão dentro da cidade. E agora, para esses próximos 4 anos, a gente conseguir avançar mais, quem sabe aí como objetivo, tornar Nova Santa Rita, né, um município com a melhor qualidade em saúde, de serviço de saúde do estado do Rio Grande do Sul. Bem, nós temos visto o trabalho que vem acontecendo lá em Nova Santa Rita e parabéns para ti, secretário, para o prefeito Rodrigo, que tem feito um trabalho de excelência e está preocupado com a saúde da população, né? Você tem um número de quantos atendimentos está acontecendo lá na policlínica? Porque nós temos visto que está tendo atendimentos para pacientes que vêm de fora da cidade, que são Sim. moradores de outras cidades, estão buscando esse atendimento. Perfeito. Como é que estão os números lá, secretário? Como eu mesmo falei aqui, lá a nossa policlínica, no bastidor que eu comentei com vocês, ela é composta de um complexo de saúde, onde a gente tem ali, de quem entra ao lado direito, uma unidade de pronto atendimento, uma UPA, né, e ao lado esquerdo um centro de especialidades. É uma proposta inovadora, foi pensado juntamente com os técnicos da nossa secretaria, né, junto com o nosso prefeito, e depois de conhecer diversas experiências para o nosso tamanho de município, né, para a quantidade populacional, é um modelo que a gente não encontra no estado, mas acredita que é o mais eficiente, onde tu consegue economizar tanto em demanda de profissional, né, em mão de obra, e ofertar mais qualidade de serviço também de rede de linha de cuidado, que seriam os exames para diagnóstico. Então, a gente consegue concentrar ali, né, tudo que a gente vai precisar, tanto para o eletivo, aquilo que é agendado, quanto para urgência e emergência. Então, a policlínica tem sido, sim, um serviço de referência, tem atendido pacientes, inclusive, aqui de Canoas, né? A média chegou a bater em outubro cerca de 1.400 pacientes no mês atendidos somente de Canoas, em torno de 7.000 pacientes no geral, né? Contabilizando os nossos moradores da cidade. Então, a gente sabe que a saúde, o sistema de saúde, ele é o sistema único de saúde. Então, a partir do momento que tem uma unidade de pronto atendimento, ela é porta aberta e está sim sujeita a atender pacientes de todos os municípios, né? Como muitas vezes Nova Santa Rita precisou de Canoas, hoje a gente está lá e consegue dar esse suporte, né? E quando for necessário, sempre vão estar de portas abertas ali para atender a população, seja do município que for, para dar uma qualidade, buscar resolver o problema dessa pessoa. É um número bem interessante, né? De 1.400 atendimentos de pessoas, de pacientes que residem fora de Nova Santa Rita.
Parabéns, mais uma vez, por abrir as portas da saúde para os nossos vizinhos que precisam. Eu acredito que nós podemos, então, doutor, falar um pouco sobre o câncer de próstata. Eu acho que é algo que, quando nós falamos em Novembro Azul, no primeiro momento, nós não pensamos em saúde no geral, de controle de peso, de hipertensão, de diabetes, e já vem ali câncer de próstata. Eu estive lendo algo e é o câncer, é o segundo tipo de câncer mais importante, ou que afeta mais os homens, os mais comuns. É isso mesmo, doutor? Isso aí. A gente tem que separar algumas coisas, né? O grande problema quando a gente fala do câncer de próstata é uma das causas que, vamos dizer assim, mais um tipo de câncer que mais acomete os homens nesse contexto e mata. Por quê? Porque ele é um câncer muitas vezes silencioso, né? O começo dele, às vezes, não tem sintomas nenhum. E aí, que a gente comentou no começo, o homem já não, por natureza, não vai, ele tem um certo versão a procurar, principalmente o urologista. Eu não vou lá fazer o toque, aquilo ali tá louco, eu não sou assim. E isso muitas vezes retarda o diagnóstico. Quando se faz um diagnóstico, muitas vezes ele é um câncer que ele pode acometer estruturas, para a população entender, estruturas, regiões ali do organismo, e pode causar o que a gente chama de metástase. E essas metástases aí é uma coisa mais catastrófica, né? Podendo acometer ossos, enfim. E aí é uma situação muito mais grave pelos procedimentos mais agressivos que vão ter que ser feitos. Então, começa daí. É um câncer que muitas vezes você não faz o diagnóstico, se não for pela prevenção e pelo acompanhamento médico rotineiro, muitas vezes você vai fazer isso mais avançado. Emergência. E aí complicou. E é curioso que tem muitos casos, a gente acompanha ali de pacientes que chegam e referem que estão com aquela dor, com sintomas de dificuldade para urinar, urinando sangue, já estão com isso há muito tempo, há um mês, 2 meses, e eles têm esse receio muito grande de estar procurando ajuda, procurando auxílio, né? Às vezes por medo, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por um preconceito que é gerado, né? E acaba, infelizmente, prejudicando muito E por que esse preconceito? Tratamento. Eu queria até reforçar isso aqui de uma forma bastante invasiva, assim, né? Porque infelizmente, você não faz o diagnóstico muitas vezes só pelo exame de sangue, que é o PSA, né? Sim, o PSA é um marcador, que você vai fazer, ok. Mas ele alterado, alto, muitas vezes não é câncer. Ele às vezes pode ser uma inflamação da própria próstata, né? E aí às vezes se trata e melhora, mas ele é um conjunto. Então eu tenho o exame, mas ao mesmo tempo o toque ele serve para avaliar a textura muitas vezes da próstata, para fazer essa avaliação mais, inicial, entendeu? O nódulo, se tem um nódulo, se não tem. Então é uma avaliação que necessita, é conjunta. Então, no primeiro momento, doutor, é feito o exame de sangue. Normalmente o rastreio normal, claro, vamos considerar assim, o paciente, a gente tem que estruturar, né? Quem é que a gente está lidando, qual é o paciente. Muitas vezes pode chegar para mim e falar assim, olha, doutor, meu pai teve câncer de próstata, meu irmão, o meu olhar para ti vai ser diferente. Daqui a pouco, o exame que você tinha que fazer lá com 50, 45, 50, eu tenho que trazer você para fazer com 40 já. Exatamente. Esse rastreio, né? Então, é uma situação que gera um certo vínculo médico-paciente para a gente entender em que paciente a gente está lidando. E vamos lá mais. Mas eu fiz os exames básicos e meu PSA deu alto. E aí, o que fazer? Bom, esse exame, tanto do toque, vai ter que ser feito, é um conjunto, tá? O exame de imagem associado, ok. Mas já tem casos que, às vezes, o mesmo PSA normal, o paciente já tem sintomas. Como o secretário aqui falou, bom, mas já está com
com dificuldade miccional, ou seja, o jato já não sai daquela maneira. Não sai já tá com interrompido, sai fracionado. Exato. Tem várias situações, mas meus exames estão bem. Eu canso de receber no consultório. Hoje foi um exemplo, um paciente que vinha acompanhando com um colega cardiologista que sempre falou que estava tudo bem. E realmente, os exames deles em geral estava tudo bem, mas existia um exame lá que a gente conseguiu detectar que ele tinha um problema numa coronária com 60%. Era uma lesão moderada numa coronária obstrutiva. Mas os demais deles... Então, se ele não tem essa proximidade, essa preocupação de buscar e rastrear, muitas vezes se passa. E o câncer de próstata é devastador, com toda certeza maior por causa disso. Porque existe essa crença limitante, né? Sim, sim. Eu não vou lá, eu não quero ir lá, não vou fazer o toque. Eu só vou quando tiver. Isso aí não me pega. E eu não vou dar mais. Vocês podem estar, eu estou falando aqui, vocês vão me falar, não, aí você está mentindo. Meu pai, médico, hoje com seus 73 anos, nunca fez exame de toque, nunca foi fazer. Você acredita? Que ele é coisa da... Não, nunca foi. E eu fico assim, ó, você tá louco. Eu tenho a frase dele assim, não tenho nada, eu sei mesmo, me cuidar, não precisa. Meu pai, eu falei, se imagine, ele que tem orientação, sabe, lida com isso no dia a dia, não fez. Deve orientar os pacientes dele, inclusive. Não, ele deve orientar, ele o que ele mais faz. Eu estava pensando, existe algum número, porque geralmente o gaúcho ele quer ser o mais forte, o valentão, né? Existe algum tabu, assim, ou algum número, os outros estados, os homens fazem mais esses exames? Ou... Na saúde como um geral a gente tem, né? Acima dos 40 anos, mais da metade da população masculina só procura o apoio médico, né? O atendimento médico quando está num caso muito grave, quando é uma urgência ou emergência. Né? Prevenção. E outra coisa, a gente falando do câncer de próstata, é um câncer que ele tem uma chance de cura, que se você diagnosticado precocemente, às vezes mais de 90%. Tá? Isso é interessante, né? Isso aí, então assim... Mas tem que ser preventivo, né? Exatamente. Preventivo. Só que quando a gente vai falar do câncer em geral, então vamos juntar todas as... A gente não pode deixar de falar do resto, né? Porque muitas vezes, pensa comigo, o paciente come errado, dorme errado, acima do peso, tudo de colesterol, triglicerídeo, pressão alta. Esse é um paciente que a gente considera um paciente, vamos dizer assim, até mais plurimetabólico, um paciente mais inflamado. Então a gente sabe que até a obesidade hoje, que está muito batendo as pessoas com as famosas canetinhas, a chance de câncer é 2, 3 vezes mais no paciente obeso. Mais acentuado. Né? Então, a gente também não pode colocar uma lupa apenas para uma conscientização apenas do câncer de próstata, que muitas vezes pode ser a ponta do iceberg. Originou lá de um sobrepeso. Tem muitos outros fatores que podem desencadear isso aí. Sabe que eu anotei aqui como prevenir isso, né? Então, eu acredito que hoje nós estamos muito preocupados com recursos financeiros, fazer mais dinheiro, trazer um conforto para nossa família, para quem nos rodeia, através financeiramente. A gente sabe que o mundo é assim, nós precisamos, para estar aqui hoje, nós precisamos fazer o dinheiro, né? Mas é importante nós termos o equilíbrio, né? Entre o trabalho, entre fazer dinheiro, mas também fazer uma atividade física, ir na academia, quem gosta de atividades ao ar livre, né? Corrida, caminhada, pedal. Porque controlando colesterol, pressão, diabetes, né? O peso, mudando os hábitos, já ajuda a prevenir esse câncer, além de outras doenças, né, doutor? Eu vou colocar como um geral, assim, fazer um resumo de tudo. O passar do tempo, né, você praticar atividade física de forma adequada, né, você cuidar da tua saúde em geral, isso é um benefício não só para ti em si, mas um benefício também para as pessoas ao teu redor. Tem diversas doenças que a gente, no dia a dia,
tanto do hospital, né? Que a gente no dia a dia, nas emergências, a gente se depara. Vou dar um exemplo. O paciente fuma. Então, recentemente tinha um colega, enfermeiro da nossa unidade lá, 40 anos, 43 anos, que desde os 20 e poucos anos dele, tabagista e sedentário. E trabalhando. Ele há 1 ano, ele mudou o estilo de vida. Há 1 ano ele vinha tentando emagrecer e parando de fumar. E ele chegou na nossa emergência, trabalhou de manhã, foi para casa, voltou de tarde porque estava sentindo um desconforto no peito. Os exames deram normais naquele momento. Só que a gente fez um exame e detectou uma lesão de quase 90% na coronária dele. Tava por um fio. Tava por um fio. Teve cateterismo de noite, fez o cateterismo e angioplastou com 43 anos. E ele se apavorou, começou a chorar, cara, por que eu fiz isso? Então, muitas vezes não é o que você faz agora, mas é uma construção que você vem fazendo, você vem construindo. E a pergunta que eu faço para quem está nos assistindo é: o que você quer da tua qualidade de vida daqui nos próximos 5, 10 anos contigo, né? Então é o que você vai mudar hoje que vai ser o resultado do que você vai colher ali na frente, né? Então, todos esses fatores a gente fala às vezes com uma coisa muito fácil, né? Exemplo, existe a vida real. Nossa vida real é o quê? Tem os boletos, tem os problemas, tem os problemas na família, tem os problemas no trabalho, tem os problemas financeiros, que isso tudo nos tira do foco, né? Mas se a gente não se conscientizar em pensar primeiro em gente, para que a gente consiga depois, porque o trabalho deu problema, se eu morrer amanhã, outro cardio está lá no meu lugar, lá no Mãe de Deus, aonde eu estiver, e está tudo resolvido, a vida segue. Mas se a gente não se conscientizar hoje, e a gente ter um amor próprio, se cuidar, olhar para a gente, isso aí vai ser o resultado daqui nos próximos dias, anos e até lá na frente, a nossa vivência em família com nossos filhos. Prejudica, né? Foi o que eu falei ali no início. Às vezes nós não pensamos daqui 20, 30 anos. Pode ser que nós não consigamos acompanhar o crescimento dos filhos, dos netos, porque nós não tivemos um cuidado na nossa saúde enquanto nós éramos jovens, mais fortes, né? Então, eu estava aqui pensando, enquanto você falava, doutor, me parece, eu posso estar errado, que hoje existe um foco maior na saúde da mulher. E é importante, nós também sabemos, né, que o câncer de mama foi trabalhado no mês passado, isso. Isso é uma visão que eu tenho errada, secretário? Ou a saúde do homem ainda não é bem trabalhada, não existe trabalho de conscientização? Me parece que nas cidades onde eu já passei, me parece que tratam mais a saúde da mulher. Do homem é um pouco esquecido. Pode ser pela cultura do homem de não querer conhecer sobre a sua saúde, a prevenção. Como que está isso em Nova Santa Rita? Está tendo um trabalho para o cuidado da saúde do homem? Na verdade, é um desafio não só para Nova Santa Rita, mas para o Brasil como um todo, né? A gente que trabalha com o Sistema Único de Saúde, o Brasil privilegiado por ter isso, né? Um sistema único de saúde, mas o acesso, tu conseguir trazer o homem para dentro de um cuidado preventivo, ele é um dos maiores desafios, porque hoje o homem é muito resistente a trabalhar a prevenção. Eu trouxe alguns dados aqui da nossa secretaria, né, dentro apenas do ano de 2025. Né, a procura da atenção primária, né, dividido na proporção entre homens e mulheres, a utilização do serviço de atenção primária. O que é o serviço de atenção primária? Lá na UBS, a consulta com o médico da família, onde tu vai fazer cada 6 meses um exame de rotina, tu vai acompanhar ali alguns indicadores, né, cardíacos, questão também de articulação, enfim, no geral ali a questão também hormonal. A procura da mulher é muito superior. Os dados aqui apontam que o uso da atenção primária, do posto de saúde, ele é 64% para as mulheres que procuram e 35% para os homens. Já ao contrário do nosso pronto atendimento, onde 53% dos homens são os mais, né, que mais utilizam o pronto atendimento, contra
46% das mulheres. Então, esse número fala por si só. O homem ele acaba procurando o apoio, o suporte, né, cuidar de si quando realmente é uma urgência, né? Quando tu tá ali sentado ou depois de fazer uma atividade física, ou enfim, trabalhar em casa, cortar uma grama, tu tá ali, senta, passa mal, sente uma dor no peito, daí tu vai buscar o atendimento, né? Ou quando tu vai ali se abaixar para fazer uma manutenção, alguma coisa em casa, se abaixa muito rápido, dá aquela tontura, né? Daí tu vê que pode ser algo, daí tu vai procurar o atendimento. Então, às vezes, o homem demora mais a perceber os sinais, porque a saúde, como no geral, a doutora Rafael, ela não é algo que costuma não te dar avisos, né? Ela vai te dando avisos bem mais sutis, né? No início do desenvolvimento de qualquer patologia que seja ela cardíaca, enfim, neurológica, ela vai te dando indícios. E o homem tem essa dificuldade. Além disso tudo, né? Depois de dar esses indícios, ainda os mais agudos, ainda tem a dificuldade de procurar o tratamento. Né? Porque o homem acaba indo lá na unidade de pronto atendimento, e isso não é 1, nem 2, nem 10, nem 100 casos. É a grande maioria. Ele procura o pronto atendimento, né? O médico faz ali, se tem uma situação muito grave, que depende de internação hospitalar, ele faz a orientação, olha, Tito, tem que procurar lá o médico do teu postinho, tu vai precisar iniciar um tratamento para pressão alta, enfim, tem que iniciar com essa medicação, mas tu volta lá, consulta, tem que fazer um check-up geral para poder iniciar o teu tratamento. Né? A grande maioria não vai. Né? A grande maioria não procura, né, fazer essa investigação mais profunda. Então, e o sistema de saúde hoje, apesar de ser para todos, né, a gente ainda não consegue fazer essa busca ativa de uma forma tão próxima, assim, de pegar caso por caso, buscar em casa e fazer a consulta em casa e coletar o exame em casa. Então, esse é um grande desafio, é tu conseguir criar essa consciência no homem de que ele precisa ter o cuidado com a saúde. Né? O homem, dito como sexo forte, eu não entendo assim dessa maneira, como sexo forte, sexo frágil, mas como a grande maioria diz, né? Provedor, então, né? provedor, né? A preocupação do homem, né? Culturalmente falando, não é a minha opinião, mas é prover para a família e se preocupar com o sustento da esposa, dos filhos, né? se tem o pai morando junto, enfim, mas acaba não se dando por conta de que, como o doutor falou aqui, nada disso tem valor nenhum se daqui 5 anos tua saúde está acabada, né? E tu não consegue, né, aproveitar aí a adolescência do teu filho, né, curtir aí junto com a esposa depois do filho formado, já encaminhado, poder ter essa qualidade de vida. Então, acredito que para tu cuidar do próximo, tu tem que primeiro cuidar de si mesmo. E o homem, acho que tem que mudar essa cultura. E daí eu faço uma análise agora, a gente está numa geração mais nova um pouco, né? Mais ou menos regulando de idade. Não estamos na geração do teu pai, nem do meu, nem do meu avô. Exato. Mas a gente percebe que sim, a geração mais nova, ela já tem mudado um pouco isso, né? Eu vejo pelo meu ciclo de amigos, assim, não falando nem como secretário, agora como Brian, pessoa. Né? Os meus amigos são muito mais preocupados com isso. Né? Chegou uma certa idade ali, já procuram fazer uma atividade física, troca o barzinho do sábado por uma corrida do domingo de manhã. Então a gente percebe que isso tem mudado, né? É uma questão geracional, que eu acredito que aí que nos próximos 10 anos a gente vai ter, sim, um indicador um pouco melhor nisso, né? Daquela pessoa que realmente procura a prevenção. Porque o gasto com prevenção, a economia com prevenção, né? Quando tu trabalha a prevenção do paciente, tu economiza 5 vezes do que se tu tiver que tratar, né, algo mais agudo. Isso é um indicador padrão, né, para o Brasil. Então, acredito que hoje é uma dificuldade, a gente procura dar toda assistência, a gente tem atividades, né? Só ano passado a gente fez mais de 1.900 exames de PSA no ano passado, né, solicitados e realizados. Então, a nossa assistência, 1.900. Então, se tu for pegar, assim, da quantidade de homens por idade, até que está dentro da faixa etária ali, que é recomendado, até que não está tão em desconformidade. Mas acredito que sim, o homem pode ter mais ainda esse cuidado consigo mesmo, né? E oferta de atendimento lá dentro da nossa cidade, a gente pode falar com orgulho que não falta. Então, a gente está lá apto a atender, né, todos os pacientes, pode nos procurar, pode procurar seu posto de referência, que sem dúvida nenhuma, se tu quer uma qualidade de vida melhor, né, e tu quer poder curtir o conforto daquilo que tu conquista com a tua família, é importante que tu já comece, como o doutor falou agora, a ter esse cuidado. E a Secretaria da Saúde está à disposição ali para ofertar tudo aquilo que tiver ao nosso alcance. Existe, nesse contexto que você comentou, 2 perguntas, né? A gente tem o paciente com saúde, ele tem diversos pedidos, diversos anseios, diversos sonhos, né? Exato. E se o paciente sem saúde, ele só tem um na vida, né? Que é
pedido de Ter a saúde. Então, isso é um conjunto de situações, porque às vezes a gente olha só o fim da linha, né? Não chegar lá. Mas como é que eu trabalho com a população, conscientizando que também não é só a questão saúde / remédio, mas tudo um contexto que vem lá por trás. A cabeça tem que estar boa, né? O nível de estresse. Trabalho. Isso aí é um conjunto, né? Que a gente sempre fala mente, corpo, espírito, tem que estar alinhado. Porque muitas vezes, quando você... Vou dar um exemplo. O que é muito subdiagnosticado hoje em dia é a apneia do sono. Ou seja, as pessoas, grande maioria, que dormem mal. Isso é uma catástrofe. As pessoas não entendem isso, mas porque você dorme mal, você acorda no outro dia já com alteração hormonal, você já fica mais irritado, mais sonolento, aí você come tudo errado, você não rende no outro dia, você fica mais irritado, você vai entrar de novo na outra noite, a mesma coisa, e começa a virar um ciclo. Né? Até uma hora que aquilo ali vai explodir. Então aí você começa a engordar mais, daqui a pouco pressão alta, se faz... Aí às vezes aqueles pacientes que fazem morte súbita durante o sono, que não acordam mais. Sim, sim. Né? Então tem muita relação a isso. Então a gente tem que pensar no geral. E aí falando bastante, como você falou, da atenção básica. Eu sou um torcedor para que nossa atenção primária realmente seja uma de qualidade. Tanto que eu levo isso para as linhas de cuidado do infarto, que a gente está tentando no estado do Rio Grande do Sul, que vire um projeto de lei, já está na Assembleia, inclusive, mas que a gente está batendo muito lá na atenção primária. Porque a gente consegue resolver muita coisa lá e de lá a gente consegue prevenir... Exatamente. Enorme. Pessoas com infarto, pessoas que vão desenvolver AVC, diabetes, hipertensão. A gente consegue... Existe um contínuo, por exemplo, cardiovascular, que contínuo cardiovascular é quando o paciente começa a ter fatores de risco, daí os fatores de risco começa a ter uma doença, vai vindo até o momento que ele teve o evento, o infarto. Aí do infarto ele começa a ter lá disfunção cardíaca até ele chegar na morte. Então, esse contínuo que a gente diz cardiovascular, a gente tem que brecar lá no início. E no início, o que faz parte do início é atacar muito na prevenção primária, nas UBS, na área básica de saúde, conscientização e tratamento. E esses resultados vêm, né? Então, como um todo, resumo aqui, não é só a próstata, mas é uma saúde em geral. Isso é interessante que tu falaste ali sobre o emocional, né? Hoje é necessário trabalhar isso também. E tem profissionais que trabalham, né? Nós pensamos no controle, às vezes, da pressão arterial, de outras doenças e esquecemos do emocional que vem atingindo e aonde acarreta a dieta errada, né? Sobrepeso. Então, isso é bem importante. Eu estava também pensando que nós, empresários, podemos trabalhar isso com os nossos colaboradores, com os homens que nos rodeiam, né? Para que procurem mais isso. Eu não tenho feito. A partir de hoje, depois desse podcast, eu vou ser um incentivador, sabe? Eu, como experiência, alguns anos atrás, sobrepeso, como o Brian falou no início, e quero deixar aqui como incentivo para quem acha que não pode, assim como eu achava alguns anos atrás. Estive com um cardiologista, estava ali fazendo controle da pressão através de medicamentos, remédios, e eu sou contra isso. Para mim, eu não acho interessante. E até que encontrei um cardiologista que me incentivou a fazer exercícios, reduzir o peso, e foi isso que aconteceu. Então, decidi não usar a caneta, decidi não usar alguns medicamentos, e tomei uma dose, como eu brinco lá com meus amigos, uma dose de vergonha na cara. E no outro dia eu comecei a caminhar, porque eu não conseguia correr, de sobrepeso e tal. Então, fui tendo um processo caminhando, tirando a medicação. E, claro, faço a cada 6 meses acompanhamento com um cardiologista, né? Não podemos também tirar a medicação e não fazer nenhum acompanhamento. Isso é importante. Então, consegui reduzir peso. Hoje, controlo a hipertensão através de exercícios, corrida, pedal, caminhada, que é algo
que não requer investimentos, porque é um exercício de rua, né, ao ar livre, e isso para mim fez muito sentido. Então, para você aí que nos assiste, que você precisa ter uma qualidade de vida melhor, precisa controlar alguma dessas doenças que é possível com exercício, converse com seu médico, vá até uma unidade aí de saúde e trabalhe para que você possa ter uma qualidade de vida melhor, como nós falamos lá no início, né, para que você possa brincar com seu filho, correr com seu filho, com seus netos, e isso é muito importante. Isso é muito interessante que você comentou não quis usar a caneta. Tá tudo certo. A gente sabe que o que a caneta vai fazer realmente muitas vezes você reduzir aquela ansiedade ou aquela questão da fome, né, por mecanismos, né, do próprio medicamento, e automaticamente você vai emagrecer porque você come menos, ponto. Exato. Ponto final. Vamos conceituar. Aí o que eu às vezes eu explico para os pacientes. Ele fala, doutor, eu quero, mas eu não consigo. Existe no nosso eu duas pessoas aí, né? É a pessoa do Cláudio que quer fazer e a pessoa do Cláudio que quer ficar no sofá, tá cansado, quer deitar, mas ele quer fazer, mas automaticamente a outra pessoa te boicotando. Então se luta contra você, duas pessoas, começamos, entendeu? Quando ao acordar, né? Não é fácil. Exatamente. É 1,4 kg, 1,7 kg que está controlando a nossa... Entendeu? A partir do momento que você consegue quebrar essa barreira e lutar, os resultados são enormes, tanto de conquista, tanto de projeto de vida, de metas, de vida em si, né? Tudo muda ao teu redor, né? A qualidade de vida, a gente tem um dos maiores remédios a gente tem, e esse remédio é gratuito, somos nós mesmos, nossa força de vontade. Quando a gente faz atividade física, a gente libera diversos hormônios que nos tratam de diversas maneiras dentro do nosso organismo, fazem produção hormonal, que às vezes as pessoas buscam o quê? Vão na farmácia comprar as polivitaminas. Muitas vezes aquele polivitamino, às vezes é uma farinha praticamente, perto de se ele tivesse acordado, feito uma atividade física, alimentação boa, sabe, ar puro, com uma alimentação que eu diga boa, com nutrientes, às vezes é 10 vezes mais do que ele está tomando, às vezes numa pílulazinha, né? Só que as pessoas às vezes acham que existe pílula mágica. E não, né? Então, às vezes o paciente chega no meu consultório querendo que eu dê uma pílula que resolva toda a vida dele, sem ele fazer esforço, sem ele fazer nada. A gente sabe que até, vamos às vezes entrando aqui no meio empresarial, nenhum empresário sobrevive sentado com a bunda no sofá, olhando uma televisão, esperando o dinheiro cair do céu. Eu, pelo menos, ainda não conheço essa fórmula ainda. Não, se tiver, eu vou lá para Nova Santa Rita. Eu acho que não existe isso não, viu? Dentro dessa linha também tem um caso que eu costumo usar como exemplo, né? A gente ali, como secretário, a gente procura ser o mais acessível possível à população. Eu imagino que eu, como usuário, minha família toda veio de uma família humilde que usa o serviço público e eu atendo ali conforme eu gostaria também que minha família fosse atendida. Então, dou acesso as pessoas chegam ali e conseguem me acessar na secretaria, conversam comigo, passo uma demanda. Tem uma situação que é sempre curiosa, eu sempre uso ela como exemplo, né? Um paciente conhecido hoje, meu amigo, inclusive, mas na época a gente teve um desentendimento ali nessa conversa, que ele chegou cobrando que estava demorando demais uma cirurgia no joelho direito dele. Tava demorando demais, enfim, eu disse, não, senta aqui na sala, dei uma aguinha para ele, fui lá olhar o prontuário, analisei que a orientação realmente era para uma cirurgia, para um tratamento, mas que poderia, através da perda de peso, que ele estava com muito sobrepeso, poderia resolver o caso para talvez não ser só cirúrgico, talvez só com reforço muscular solucionar. Exato. Eu olhei e perguntei, tu já procurou de alguma forma fazer a dieta, fazer uma atividade física? Não, acho que só a cirurgia vai resolver. Digo, não adianta tu tratar a causa, o problema e não a causa. Tu vai fazer uma cirurgia, tu vai estar limitado nos próximos 6 meses e jogando toda a sobrecarga pro teu joelho esquerdo. Daqui 6 meses tu vai estar com o problema no joelho esquerdo. Se tu não tratar o problema na origem dele, que é o teu sobrepeso, tu pode ir quantas vezes para a sala de cirurgia tu quiser. E eu falei não com essas palavras, talvez um pouquinho mais delicado, mas com essas palavras para ele ficou ofendido, enfim. Mas não deixa de ser uma realidade. Eu acho que hoje Exato. As pessoas procuram, às vezes, o homem em si, né? Acho que vai ficar doente, daí, bom, passei mal, agora eu vou lá na UPA e eles têm que ali já resolver, eu volto para casa e não preciso mais procurar o atendimento. E que é a solução rápida, né? Isso não existe, cuidar da saúde é como um todo, né? Todos os dias, em todas as ações, a gente
acaba tomando elas de uma forma que vai dar o norte da nossa saúde, da nossa qualidade de vida. Não tem outra fórmula, né? Sabe, então nós estamos chegando ao final, né, de mais um Fala aí Mas Assisa. já, Passa Passou muito rápido, né? Nós Nossa. precisamos de mais tempo para falar sobre a saúde 1h30 do homem. próxima. E eu gostaria de... Secretário, deixe uma mensagem para a população nesse Novembro Azul, por favor. Perfeito. Então, assim, agradecer aqui a participação, poder trocar esse monte de ideia. O tempo passa rápido e a gente acaba não vendo, mas o assunto realmente é um assunto que a gente consegue falar com tranquilidade, até por ser homem, a gente consegue falar com mais neutralidade e realmente, né, buscando a solução. Então, dizer lá para a população masculina de Nova Santa Rita, né? Eu sei que o homem procura ser aquela pessoa corajosa, que encara os desafios, né, que está ali à frente da família, né, ao lado da sua esposa, mas precisa tirar um tempo para si, né? Às vezes é 2 horas, 3 horas no ano que tu tira para fazer uma consulta e os exames, né, para tu poder ter um acompanhamento da tua saúde. Isso, sem dúvida, lá na frente, daqui 10, 15 anos, vai fazer toda a diferença. E como o Dr. Rafael mesmo disse, né, o cuidado com a saúde são escolhas diárias. Né? Todos os dias a gente tem que procurar, né, fazer algo que melhore a nossa saúde. E aqui a gente fala do Novembro Azul, mas da saúde como um todo, né, do homem, né? Então a gente tá lá sempre de portas abertas, nossas unidades estão lá esperando para atender cada um de vocês na medida do possível, né? E dando o acesso para que possa ser trabalhada essa prevenção. Então, deixa de lado o tabu, deixa de lado essa mística, né? Cuidar da saúde é sim um ato de coragem, né? E um dos atos de maior coragem que o homem pode ter, porque tu não tá cuidando só de ti, né? Tu, tendo esse espírito de coragem, provedor, tu vai estar fazendo isso também algo positivo para tua família. Então, deixar de lado o preconceito, cuida da saúde, que com certeza lá na frente a gente vai conseguir ter um fruto colhido se a gente tomar essa decisão, essa escolha agora. Então, agradecer aí mais uma vez a participação e estamos lá à disposição na Secretaria da Saúde, né, junto aos nossos UBS, sempre para atender toda a nossa população masculina ou feminina de Nova Santa Rita. Então é isso aí, secretário, e você, homem ou mulher, não tem desculpa para não ser assistido pela saúde em Nova Santa Rita, porque em cada bairro tem uma unidade trabalhando. Isso aí. Então, parabéns e muito obrigado, secretário. Também uma mensagem final, doutor Rafael, por favor. Bom, primeiramente, queria agradecer, foi rápido demais, eu achei que a gente ia falar, para mim foi 10 minutinhos só. Mas o recado, acho, para todos os homens que saiam do sofá, eu acho que um homem forte é um homem com saúde para prover uma família e cuidar como tem que ser cuidado de uma família. Com relação a Nova Santa Rita, que eu vou fazer até já não sei a data, tá? Mas já vou deixar para o secretário essa bomba. Me disponho ano que vem aí se fazer um evento, a gente fazer um evento na cidade para falar de saúde nas UBS, chamar todo o pessoal técnico, tá aqui, ó, técnicos, enfermeiros, médicos, a gente fazer um simpósio para a gente falar de doença cardiovascular, doença do homem, doença da mulher, falar de AVC, e eu acho que isso engrandece a medicina. Ela é sempre o ensino continuado é o que nos leva à medicina, à boa medicina. Então a educação continuada é sempre bom para a população, principalmente para o paciente, que é o foco. Então eu já faço desafio, fico à disposição, nós vamos fazer um evento lá, só falar disso, ou para a população, para abrir para profissionais da saúde, que a gente vendo o pouco tempo aqui que a gente está conversando e vendo o que se é feito numa cidade tão próxima, e a qualidade e o respeito pela população e pelo paciente, são poucos os lugares que a gente vê isso hoje dentro do nosso estado, tá? E dentro do Brasil. A gente que sai aí, que a gente vai dar aula, então são poucos. Então esses poucos que também a gente vê que estão empenhados, a gente tem, e eu disponibilizo o meu tempo a estar lá com vocês. Obrigado, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, e já sabemos que então, conhecendo o secretário e o nosso prefeito, então nós vamos ter o evento voltado para os homens, saúde dos homens, lá no ano que vem em Nova Santa Rita. Saúde cardiovascular, saúde de tudo, ano que vem, pode ser no primeiro semestre, já aí fica a critério de vocês. Pode pôr. Primeiro evento lá, vamos levar profissionais a falar, eu levo mais gente comigo, pessoal de autoridade aí nessa área.
e ficamos à Muito disposição obrigado da cidade. por essa disposição em esclarecer para toda a sociedade e toda a comunidade lá Nova Santa Ritense. Eu também quero agradecer mais uma vez a cooperativa de crédito Cressol, a X4 Contabilidade, a Green Energy e o Felipe Tuoni, que permitiu que nós estivéssemos nesse horário patrocinando esse tempo que foi muito valioso para nós homens, para todos que estão nos assistindo. E você que está nos assistindo, cuide-se. Novembro Azul é sobre prevenção, responsabilidade e amor à vida. Em nome da CISA de Nova Santa Rita, muito obrigado e até a próxima edição. Isso aí, secretário, doutor, foi para mim muito esclarecedor. Nossa. Passou Passou voando.